Pai, eu quero te entronizar nessa tarde aqui no horário do Brasil. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa tão rica oportunidade. Meu Deus, obrigado por essa geração de mulheres de Provérbios 31. Obrigado por essas edificadores das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas. Obrigado, Deus, por essa geração de Dorcas. Obrigado por essa geração de Déboras. Obrigado, Deus, por essas mulheres, Senhor, que estão, Senhor, ocupando o lugar, Senhor, de influência delas nas regiões celestiais. Pai, eu acredito que esse é um momento onde o Senhor nos leva para assentar, Senhor, com os governadores, Senhor, nas regiões celestiais e de lá julgar. Deus, porque quando nós estamos aqui na terra, Senhor, no nosso nível da nossa humanidade, nós temos um vislumbre, uma visualização das situações, mas quando o Senhor nos leva, Senhor, a assentar nas regiões celestiais para governar e de lá, Senhor, julgar contigo, nós temos uma outra visão. Pai, obrigado porque nós estamos sendo adestrados, os nossos punhos estão sendo adestrados, a nossa mente está sendo, Pai, alinhada à mente de Cristo. Eu peço mesmo que o Senhor traga o entendimento para a tua igreja do ato profético, que é a ceia do Senhor. Aquele suco que nós oramos e aquele pão, Pai, que a tua igreja tenha entendimento de que quando nós participamos, nós estamos recebendo, na verdade, uma transfusão do sangue de Jesus e nessa transfusão, uma correção do nosso DNA. Por isso a tua palavra diz que há saúde no corpo quando nós tomamos a ceia. Meu Deus, e esse vinho que nos traz alegria, esse pão que traz saúde para o nosso físico e alimento para a nossa alma. Meu Deus, abre, amplia a tenda do nosso entendimento, Senhor. Firma bem, Senhor, as estacas do nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, prosperar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e possamos, Deus, ser solução. Possamos ser solução, Senhor, nessa geração, no nome de Jesus. Pai, a solução do Covid não está na ciência, está na igreja. A solução do governo não está no governo, está na igreja. E a tua igreja hoje está aqui reunida para ser, Pai, cheia de conhecimento, de sabedoria, de correção, porque tudo que vem do Senhor para nós, Pai, é para nos ajustar e nos alinhar aquilo, Senhor, que o Senhor já tem para nós nos céus. Assim na terra, como é no céu, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Graça e paz. Eu queria hoje compartilhar com vocês, dizer que foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, falar para vocês, né, Rosinha? Não, gente, foi muito bom essa experiência, fazia muito tempo que eu não pregava. Foi o seu dia. Deus permitiu. A multidão era muito grande. Você imagina, um avião caiu e morreu a multidão. Fecha o microfone. Oh, pronto. Então, a gente fazia tempo, né, que não tinha essa experiência de estar pregando sobre Apocalipse. O tempo é bem propício. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. O tempo é bem propício para a gente estar ligado mesmo, mais do que nunca, nesses assuntos, porque estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na Terra e, com certeza, nós precisamos estar atentos a isso. E o interessante é que essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu achava que ela estava afastada da igreja, mas depois da conversa eu tive certeza que ela estava desviada, né? Porque eu falando com ela, falando com ele, né? E falei, meu filho, você precisa voltar para Jesus. Olha, eu nem falei desviar, eu falei assim, você precisa se reconciliar, voltar para sua casa e tal. Jesus está voltando, você está vendo aí os sinais. E ele falou assim comigo, pastora, desde quando eu sou criança que eu ouço isso. Eu cresci ouvindo isso. E foi assim, foi muito duro para mim ouvir aquilo, porque
por várias razões. Primeiro, porque cresceu ouvindo sobre isso, né? Não basta crescer ouvindo sobre, tem que acreditar no que a Bíblia diz. Então, assim, é muito triste você ver uma pessoa que nasceu dentro da igreja, foi criada dentro da igreja e perder a fé nesses dias tão difíceis, mais do que nunca, nós estamos na reta final do mundo. E eu não estou falando por causa do Covid, não, estou falando por causa dos sinais mesmo. Se você tirar tudo com relação ao Covid, você vai ver que todo o cronograma está seguindo de acordo com aquilo que Deus traçou. E eu queria deixar para vocês aqui, a nossa meditação de hoje vai ser em Apocalipse 4. Está sendo muito interessante seguir o cronograma do Espírito Santo para vocês. Eu estou achando até engraçado, né? Eu, de novo, queria falar outra coisa, mas ele mandou que era Apocalipse 4. E eu quero ler com vocês alguns versículos que diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, com que de trombeta, vinha falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-eis coisa que depois destas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, a de sardônia. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de veste branca, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Alguns vão dizer 7 candeeiros, né? 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém? Gente, vocês entenderam tudo. Foi muito bom ficar aqui essas 4 semanas com vocês. Deus te abençoe. Posso ir? Porque a gente lê esse texto aqui, né, Vera? Vera, você está rindo. Olha, bota a Vera para pregar nas próximas aí, porque ela não perdeu nenhuma, entendeu? Pode colocar essa menina para pregar. Viu, gente? E quando a gente se depara com João 4, nós poderíamos, eu digo para vocês, nós poderíamos ficar 1 ano pregando aqui João 4. De tanta riqueza que há nesse texto de Apocalipse 4. Né? João não, gente, Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, é um dos capítulos mais ricos para a gente poder pregar, que é a entrada na sala do trono. E hoje o que Deus mandou eu pregar é: vem comigo à sala do trono. Tá? Então, nós vamos hoje entrar na sala do trono e conhecer o que é que tem lá e o que é que nos espera. Bem-vinda, Alessandra. Deixa eu abençoe. Irmã Valéria, também um beijo para você. Antônia, depois eu falo com vocês. Vamos lá? No capítulo 4, encontramos o apóstolo João sendo convidado a subir ao céu e ver o que deve acontecer. Se você olhar o capítulo, você vai ver que há um convite para ele. O anjo chama João, tirando João de uma dimensão e levando para outra dimensão. E hoje nós vamos sair da dimensão da terra e vamos entrar diretamente na dimensão da sala do trono de Deus. Está preparado aí? E o anjo diz assim, ó, vê
que eu vou lhe mostrar o que vai acontecer. Algumas versões estão dizendo o que deve acontecer, isso é erro. É o que vai acontecer, porque está escrito e vai ser do jeito que está escrito, tá? E eu fiquei pensando hoje de tarde, eu disse, meu Deus, o que é que nós temos que fazer? Tem um protocolo para chegar até a sala do trono de Deus, aí nesse capítulo de Apocalipse 4. E nós vamos mergulhar nesses protocolos celestes e no contexto da própria sala e de tudo que está acontecendo, que João está vendo ali, naquele ambiente de presença manifesta de Deus, que é impossível chegar lá sem ser convidado e é impossível estar lá na carne, só mesmo no Espírito, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês o que é necessário para ter acesso à sala do trono. A primeira coisa é que você tem que passar pela porta. Eu não sei onde era que João estava, mas você vai ver que havia uma porta que ele precisava passar, tá? E a Bíblia diz que o anjo convida ele a atravessar a porta para que ele possa adentrar dentro da sala onde está a presença manifesta da glória de Deus. Não há nenhuma possibilidade de você chegar até o trono de Deus sem passar pela porta. E todo mundo sabe quem é a porta. Ele disse, eu sou a porta, né? E vocês têm que passar por mim. Então, não há nenhuma possibilidade de você passar para ter acesso à presença do Senhor Jesus, à presença de Deus, sem passar pela porta, e a porta é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos, minhas queridas, entrar pela porta, porque ele mesmo diz, quem entra por outro lado é ladrão e salteador. Por que Jesus falou isso? Porque o ladrão, Satanás, tem acesso hoje a chegar lá diante de Deus. Vai cessar, mas por enquanto ele ainda tem acesso, que não foi pela porta, porque ele não pode passar pela porta. Então, olha, preste bem atenção a isso. No céu não existe jeitinho brasileiro, tá? Hello, my friend, Brasília people, tá? Não tem jeitinho para Brasília people, Spanish people, Angola people, USA people. O único acesso que tem é porta, entendeu? Só pela porta. Não tem paulinês, não tem paulistês, não tem nada. Eu sei que nós vivemos num contexto que cada um tem a sua cultura, mas para entrar no céu é só com a cultura do céu, tá? E ela passa por Jesus Cristo de Nazaré, que disse, eu sou a porta. E se você não entrar por mim, você nunca terá acesso à sala do trono do meu Pai. Interessante que quando a porta se abre, João viu algo como um mar de vidro, claro como cristal. E aqui é o segundo requisito para você chegar na sala do trono. A porta vai se abrir, né? E só tem acesso, só começa a andar dentro desse ambiente de presença e de glória de Deus, aqueles que forem transparentes. Passou pela porta, tem que ter transparência. Não existe nenhuma possibilidade de você estar diante de Deus e esconder coisas. Não existe possibilidade de estar diante de Deus e achar que Deus não está nos vendo, porque os olhos dele são como chama de fogo, os olhos dele, a onisciência de Deus. Gente, olha, nós precisamos temer e tremer diante da presença de Deus mesmo. Claro que quando nós temos esses arrebatamentos, nós vimos como que por espelho, né? Como foi o meu caso. Falei para vocês, o que João descreveu como transparente, eu posso descrever para vocês como se fosse uma coisa assim que anda, sabe? Parece que tem vida. Ali é um branco, mas não é esse branco que a gente tem na Terra. Então, eu só posso falar que é branco, entendeu? Mas é uma coisa como se você pudesse pegar,
sabe? Parece que entra por dentro de você e sai. Isso é a transparência da presença de Deus. Deus é transparente, você tem que ter no seu DNA a transparência. Nós precisamos ser transparente com os nossos pastores, nós precisamos ser transparente com a nossa cristandade, né, com o nosso cristianismo. Ele tem que ser transparente, porque diante de Deus tudo vai ficar transparência. Passou pela porta, vai se deparar com a transparência. Só não é transparente, meus amores, quem não passou pela porta. Porque no momento que você passar pela porta, você vai ter que entrar no ambiente de transparência total. Tá? Aí o que é que acontece? Quando ele chega lá, que ele vê essa transparência também fala de santidade, da santidade de Deus, tá? E nós temos que saber que dentro do reino de Deus, e para entrar no reino de Deus, para ter acesso à presença de Deus, nós temos que andar em santidade. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então, esse é o caminho. A transparência, ela vai te levar a uma vida de santidade. E uma coisa linda que eu vejo aqui, que esse mar de vidro entra em contraste com o mar de sujeira e de poluição, de pecado que nós vivemos aqui, né? Porque nós estamos em um contexto totalmente pecaminoso. Mas a Bíblia diz que nós somos sals, ou seja, nós fazemos a transferência, nós somos transparentes, então, no meio da sujeira, qualquer coisa que for transparente vai aparecer, tá? Então, para estar diante do trono de Deus, é preciso estar purificado, ser limpo, andar em santidade, porque não tem a mínima possibilidade de andar em sujeira diante do trono de Deus, desde quando a porta se abre e logo há um lugar limpíssimo e transparente. Aí João começa a andar nessa limpeza, nessa transparência, né? E ele vê o trono da glória de Deus. Ele está exatamente na sala do trono, onde o Senhor Deus está assentado, entronizado. E se você não dá glória a Deus por isso, hoje, se você não dá glória a Deus por essa palavra, eu vou fazer até apelo hoje para você aceitar Jesus de novo. Porque quando você lê esse capítulo, o meu coração fica pulsando, né? Eu me alegro. Quem entende, quem está em sintonia com Deus, quando você lê esse capítulo aqui, você começa a sentir uma alegria tão grande da presença e de tudo que acontece dentro dessa sala. Há mais ou menos 67 vezes no Novo Testamento fala da palavra trono. E 47 vezes está no livro de Apocalipse. Imagine. E 12 vezes somente nesse capítulo agora, que é o capítulo 4. Né? Todos os detalhes estão orientados com a visão de João voltada para o trono. Sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono e no meio do trono. Tudo que João fala aí, ele vai relacionar com a palavra trono. E o trono, ele é o símbolo da soberania inabalável de Deus. Eu fico pensando aqui, um dia desse, eu estava olhando o trono aí de um rei, do lado aí da Ásia. E eu fiquei, meu Deus do céu, era incrustado não sei quantas pedras preciosas, e isso, aquilo, eu achei aquela coisa, tinha não sei quantas toneladas de ouro, de prata. É o trono mais caro que existe. Aí eu fiquei pensando, imagine se aqui na Terra tem um negócio tão belo, tão valioso, imagine o trono desse Deus, né? Então, o trono fala de soberania, e a soberania de Deus, ela é inabalável. Nada abala a soberania de Deus sobre a terra. Né? E aqui começa a ficar bem clara a expressão que o anjo diz assim: pela soberania de Deus, essas coisas vão acontecer. Se você acredita, Jesus vai voltar. Se você não acredita, Jesus vai voltar do mesmo jeito.
Se você se preparar, Jesus vai voltar. Se você não se preparar, Jesus vai voltar do mesmo jeito, porque existe a soberania de Deus. Se o mundo acredita, Deus é soberano. Se o mundo não acredita, ele continua sendo soberano sobre todos e sobre todas as coisas. Tá? O que João contempla, aquele trono maravilhoso, ele reafirma para a gente que nada acontece por acaso, né? Que toda a história está no controle absoluto de Deus. Deus controla todas as coisas, e na hora que você entender isso, a sua alma vai sentar e vai se aquietar. Porque se Deus controla a sua vida, você não vai temer o cronograma de Deus para o mundo. A Bíblia diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, Deus controla todas as coisas sentado no seu trono, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele governa o universo, Ele conduz a história do mundo, né? Ele é o Deus poderoso sobre todos e sobre todas as coisas. Tá? Tudo está acontecendo segundo os propósitos estabelecidos por Deus. A palavra trono, gente, significa autoridade, domínio, poder e honra. Só senta no trono quem tem autoridade, só senta no trono quem está para dominar, só senta no trono quem tem poder e só senta no trono aqueles que merecem honra, né? Então, assim, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, toda autoridade pertence ao Senhor, todo domínio é dele, todo poder pertence a ele e toda honra é depositada para ele. Deus está sentado nesse trono. Se você olhar aqui nesse slide aí, você vai ver que cá embaixo tá os 24 seres, né? Os seres. Aqui na frente está os seres viventes. Logo aí você vai ver o Espírito, né, controlando. Aqui é como as pessoas visualizam, né? Claro que não é assim, tá? É bem mais que isso. Aí você vai ver o Senhor Jesus e Deus sentado soberano sobre todas as coisas e os 7 Espíritos de Deus aí sobre ele. É só um vislumbre, mais ou menos, né? Deus está sentado no trono. E aí continua a visão. João vê que Deus está sentado e João não se preocupa em descrever Deus. Se você olhar em toda a história, poucas pessoas tiveram ousadia para descrever Deus, né? Não tem como descrever. Não tem como dizer. Jesus, a gente tem coisas que a gente sabe a respeito de Jesus, principalmente no livro de Isaías. Isaías começa a descrever profeticamente mais ou menos como seria o rosto, as coisas de Jesus, mas Deus não tem ninguém descrevendo, cada um tem uma visão de Deus. Se você lê Ezequiel, você vai ver de uma forma, se você lê Daniel, você vai ver, Amós teve uma visão também, Isaías teve outra visão, ele viu a aba, ele viu, você está entendendo? Então, cada um descreve do modo que Deus apareceu para ele. É impossível a gente humanamente descrever o Deus. Então, João não fica preocupado, ele fala mais do fulgor, ele diz assim, é um fulgor, é um esplendor. Por quê? Porque ele não tem como descrever. E você lê, eu gostaria de lembrar para vocês, gente, que esse livro ele foi escrito, essa visão que João teve foi num tempo de muita dificuldade, um tempo de grande perseguição, tá? Por isso que foi escrito para aquelas 7 igrejas ali na Ásia, porque os cristãos enfrentavam uma perseguição muito grande, serviu para aquela época e serve para a gente hoje, tá? É o mesmo contexto que nós estamos vivendo. Então, a Bíblia e o Apocalipse é para todas as áreas, tá? Roma perseguia, hoje a gente tem perseguição, tá? O anticristo estava para vir, hoje nós estamos na mesma coisa, só estamos um pouquinho mais adiantado do que antes, entendeu? Mas Deus continua sentado, soberano no trono, recebendo toda a adoração. Ele não perdeu o controle da glória. Ele não perdeu o controle do mundo, ele não está preocupado, porque ele controla, entendeu? Ele já deixou tudo prontinho para a gente,
extremamente organizado como Deus é. Tá? Então, as 7 igrejas também representam todas as épocas, todas as eras. Quem sabe depois a gente volta e fala sobre isso. Tá? O que nós temos que saber hoje é que nosso Deus governa soberanamente, assentado no trono dele, conforme João viu. Não é porque as coisas aqui na terra estavam acontecendo, que estava aquela perseguição, o próprio João estava sofrendo na pele a perseguição. Eu não sei se morreu mais gente com epidemia ou se morreu mais gente do que naquele tempo. Porque, se eu não me lembro, eu acho que foi Vespasiano, só num dia ele matou 10.000 crentes. Só de uma vez, assim, em uma sentada, como diz os baianos. Tá? Então, João não se preocupa em ficar descrevendo Deus propriamente. Ele foca no Deus soberano que governa com autoridade. Tá? João descreve o esplendor, a majestade, e ele destaca 2 atributos de Deus. Ele fala assim, ó, o trono de Deus, ali onde Deus está, é como se ele estivesse cercado por pedra. O trono onde ele está sentado é feito de pedras brancas, pura e cristalina. Isso representa a santidade de Deus, assim como o mar que está à frente. Ele disse que viu semelhante à pedra de jaspe, né? Jaspe aqui, gente, no original, é o diamante puro e branco, tá? Todo mundo sabe que uma das coisas que acontece mais linda no diamante é a transparência e o brilho que emana da pedra. É como se aquela pedra tivesse... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um diamante, por menor que ele seja, ele tem um brilho inconfundível. Imagine isso na essência de Deus. Os olhos humanos não estão preparados para ver uma coisa tão gloriosa como isso. Então, a pedra branca também significa a santidade de Deus. E o diamante é uma pedra muito dura, muito potente. Tá? Eu ia colocar para vocês aqui essa questão de potência, mas aí ia demorar muito, eu deixei para lá. Mas o diamante é uma pedra quase que inquebrável, entendeu? E isso fala também desse poder que Deus tem sobre todas as coisas. A outra coisa que João vê nesse trono é a pedra de sardônio, que ela é vermelha como sangue, que representa o fogo purificador de Deus. O sardônio é aquela pedra vermelho vivo, parece que é líquido, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, procure ver, ela parece que tem um líquido dentro dela. Isso também representa o juízo de Deus. E é assim que João descreve essa visão que ele tem de Deus, que é um Deus santo, né? Cheio de pureza, e é um Deus justo, né? Mas também é um Deus que traz e vem com juízo. Em cima do trono, ele vê o arco-íris. E o arco-íris simboliza a promessa que Deus fez para o homem de que o homem não seria destruído. João vê esse arco-íris ao redor do trono, parecendo com esmeralda, né? Isso simboliza a graça, o arco-íris simboliza a graça e a misericórdia de Deus. Há uma aliança de salvação entre Deus e o homem. O inimigo o tempo todo tenta profanar essa aliança. E você vai ver que ele colocou o arco-íris como símbolo, né? Para os homossexuais, para as lésbicas, para os gays, tentando profanar a santidade da aliança que Deus tem conosco. Mas nós sabemos, alguns crentes têm preconceito do arco-íris. Eu não tenho nenhum preconceito do arco-íris, porque eu não vou deixar o diabo levar aquilo que está em cima do trono da santidade de Deus, representando toda essa aliança que Deus tem conosco, de que se nós estivermos neles, nós não seríamos, vamos ser destruídos.
né? Então, toda vez que você vê um arco-íris, não lembra dos movimentos, né, humanos, não. Vocês lembram da santidade de Deus, lembre da promessa de Deus, lembre de tudo, do símbolo da graça e da misericórdia. Gente, é uma coisa tão séria, porque é uma coisa tão importante que nós deveríamos usar como uma lembrança tão grande, porque o arco-íris significa graça e misericórdia da parte de Deus. E aí o inimigo vem e tenta tirar. É como um pastor meu dizia, o inimigo não cria nada, ele só copia e rouba as ideias de Deus, tá? João, ele viu depois disso aí, ele viu relâmpagos, ele viu vozes e ele viu trovões, tá? Aí você vai ver um paralelo, eu vi até o pastor, hoje eu vi um sermão muito bom, esqueci o nome dele, a respeito dessas vozes, e ele falava o seguinte, que antes do arco-íris, né, antes dos relâmpagos, foi visto o arco-íris. João viu o arco-íris antes dos relâmpagos. Isso quer dizer que a graça de Deus sempre vai anteceder o julgamento de Deus. Entendeu? A graça de Deus vem antes. Entendeu? As promessas de Deus vêm antes. Tudo de bom de Deus está vindo antes do que as vozes de relâmpago, de trovão. E eu fico imaginando porque cada um descreve de uma forma, né? Um fala assim, é como trovão, aí o outro já vai dizer como a voz de muitas águas, tá? Então, assim, aqueles que recusam a misericórdia terão que suportar o juízo de Deus. Um dia eu estava pregando, até para um homossexual mesmo, fazendo evangelismo para ele, e ele falou assim, ai, pastor, um Deus tão amoroso desse, será que não vai ter a segunda chance? Porque aí, olha o pensamento. Você sabia que tem crente que pensa desse jeito, hein? Olha o pensamento. Ai, vai ter a segunda chance? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que não vai ter. Que vai ter a morte. Nós estamos vivendo um contexto de muita morte. Separação da terra. Mas tem a segunda morte, que é a separação de Deus. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, gente, para que nós não venhamos passar pelo juízo de Deus e ser lançado na segunda morte. Né? Se você ler Apocalipse, você vai ver João falando sobre isso, tá? O que nós vimos aqui é que essas vozes, elas evidenciam o juízo e a ira do Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. É amor, mas também é justiça. É misericórdia, mas também é juízo. Então, aproveite hoje o tempo da graça, tá? Porque diante de Deus, há amor, há misericórdia, mas também há juízo, tá? Então, que nós venhamos ficar com essa parte do amor, né? Ser purificado pelo fogo da presença dele na nossa vida. Diante do trono, gente, estava acesa também 7 tochas, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Eu amo falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Se você for ler lá em Assuero, ou no livro de Esther, você vai ver quando Assuero dá esse banquete, ele chama os 7 eunucos, né? E manda que esses 7 eunucos vá lá falar com Vasti, que representa a igreja mundana, para que ela venha estar com ele na sala do trono. E ela recusa o convite. E os 7 Espíritos de Deus está aqui na terra hoje, nos chamando para que a gente vá. E muitos têm endurecido o coração, como Vasti, recusado o convite do Espírito. Se eu fosse falar para vocês aqui os 7 Espíritos de Deus, eu só vou lhe dizer um, que é o Espírito do Conselho, né? E olha quanto conselho nós temos. Nunca houve na história da humanidade um povo para ter acesso, como igreja, a conselhos da parte de Deus, como no nosso tempo.
em todos os lugares, todas as vozes, as paredes falam, você está dentro do carro, você ouve, você está andando, você ouve, você está sentando, você ouve. E muitas vezes nós não estamos dando ouvido ao conselho de Deus. Nós ouvimos as palavras, voltamos para casa e voltamos para os nossos mesmos erros. Continuamos fazendo as mesmas coisas. Às vezes a gente cobra tanto dos nossos filhos. Um dia Deus falou isso comigo. Nos dias quando eu estava com meus filhos adolescentes, meu Deus do céu. Um dia eu fui queixar diante de Deus. Deus falou assim, você é tão teimosa também. Era melhor ter ficado calado. Você é tão teimosa. Eu falo com você e você não ouve. Tenha paciência com eles, porque eu tenho paciência com você. Carapuça serviu aí para alguém? Abafa o caso, né? Às vezes a gente está cobrando demais, entendeu? Aquilo que nem a gente mesmo está fazendo, entendeu? Espiritualmente nos achamos santinha, né? Vai ter uma conversa com o Espírito de Deus, o Espírito de conselho, que ele vai te mostrar o quanto você é teimosinha, teimosinho, entendeu? Quanta teimosia há em nosso coração, muitas vezes. Então, esse 7 Espíritos de Deus, ele vem para nos santificar, para santificar. Ele fala de toda a santidade que há em Deus. Aí, logo depois, João vê também, gente, os 24 tronos e os 24 anciões. Meu Deus do céu, os 24 anciões representam o povo fiel de Deus. Cada um tem uma versão, mas eu gosto dessa aqui. Respeito todas, tá? Porque eu acho que não tem como ninguém chegar e dizer é isso, é aquilo. Nós vamos chegar lá e vamos saber. Eu não me preocupo, gente, de ficar, fulano está certo, Betano está certo. Eu pego o entendimento que eu acho mais aplausível para mim, entendeu? E sigo minha vida, porque eu vou para o céu mesmo, lá eu vou saber quem é que está sentado, quem não é, tá? Então, os 24 anciões representam o povo fiel de Deus, né? A igreja, na sua totalidade, representada diante do trono de Deus, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, que é os 12 patriarcas, a igreja do Novo Testamento, que é os 12 apóstolos. Eu penso que essa seja a melhor interpretação. Uma coisa que você percebe aqui é que os anciãos estão vestidos de roupa branca, de novo, a mesma roupa da igreja, linho puro, que representa justificação, tá? E a igreja e os 12 apóstolos, eles estão... Tem um outro slide aí, eu acho que foi o primeiro que você colocou, vê se você consegue voltar. Tá? O que é que acontece? Que representa a justificação, a roupa branca, estão sentados no trono, reinando junto com Jesus, entendeu? Você não foi chamado para ficar no céu sem fazer nada, não. Nós vamos reinar. Eu gosto muito desse aqui, porque aqui está os 24 anciãos, e logo embaixo, é porque ele saiu muito pequeno, e logo embaixo tem toda o reinado, ou seja, os 24 anciões estarão ali e de todos os lados a igreja estará reinando. Eu acho que na resolução que eu mandei para você que ficou pequena, viu? Então, assim, eu penso que é desse jeitinho aí, mas o que for vai ser bom para nós, tá? Todos possuem coroa, que representa posição de honra. Nós já falamos sobre isso. Nós vamos entrar no Berna e ali nós vamos receber os nossos galardões. Quando nós chegarmos nessa sala, todo mundo já vai estar coroado, né? Então, a coroa representa honra e prestígio. 24 também representa os turnos de serviço no tabernáculo. Então, ali também está essa representação do serviço constante diante de Deus. Aqui nós somos divididos entre denominações batista, assembleiano, presbiteriano, Casa de Deus, Deus é amor, Igreja do Prego Santo, Igreja do Óleo Santo, e lá no céu só vai ser a Igreja de Cristo. Amém? Então, se você não gosta dos presbiterianos, não se preocupe, você... escolhe outro lugar, porque lá vai ter presbiteriano. Se você não gosta do Deus Amor, vai ter. Da Universal, vai ter. Gente da Universal aqui não vai se acabar mais. Entendeu? Todas as igrejas vão estar lá representadas
porque só há uma igreja que é a igreja de Cristo. E ela vai estar reinando soberana e sentada nesse seio. Diante disso aí João vê uma coisa. João vê 4 seres viventes, tá? Que está bem no meio, como você pode ver aí, logo embaixo, né? Ao redor do trono e coberto de olhos. Embaixo aqui, se vocês verem, porque ficou tão pequenininho. Futuca aí, minha filha, vê se você acha outro aí, que tem um que mostra bem os olhos. Eu não sei nem se eu mandei para você, tá? E ele diz que o seguinte, o primeiro se parece com leão. Olha a visão, gente. Isso aqui, esses 4 seres, aqui está representado a unidade do corpo de Cristo, tá? Nesse lugarzinho aqui está o corpo de Cristo representado. O que é que acontece? O primeiro parece com um leão, tá bom? Então, o leão fala o quê? Majestade, força. Também aqui nos 4 seres estão a representação do próprio Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Tá entendendo? Todos esses seres, eles são representados em Cristo. Ele é o novilho, né? João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí depois o terceiro, que é o homem, ele veio como homem totalmente. E o último, que é a majestade da águia, que ele veio, né, e voltou para o céu voando, tá? Então, olha o que diz aqui. O primeiro se parece com o leão, mas eu não quero falar das características dos 4 seres em Cristo, eu quero falar em mim e em você e na igreja. Que nós precisamos entender. Quando você entender isso, você vai começar a respeitar a decisão de Deus, tá? Eu acho que foi Ezequiel que viu esses 4 seres, só que ele diz assim, ó, todos caminham em direção diferente e chegam no mesmo lugar, que é a presença de Deus. Então, eu acho que foi Daniel, atrás de cada um desses 4 seres, existe uma multidão. E nós precisamos entender que se uma igreja não tiver essa representação, ela é uma igreja falsa, tá? Ela não está representando. Por quê? O primeiro é a unção do leão. A unção do leão, gente, são para aquelas pessoas, sabe? São fortes, são majestosos. Você está entendendo? A unção do leão é para a gente mesmo que tem aquela majestade em si. Entendeu? E nós precisamos entender que os leões vão estar lá. Os leões, eles rugem dentro da igreja. Eles se levantam com voz profética. E quando eles rugem, todo mundo se cala. Por quê? Porque o leão de Judá brada através da vida deles. Tá? Aí depois tem o segundo, que é o novilho. Gente, pelo sangue de Jesus, deixa os novilhos em paz. Ou igreja para perseguir os novilhos? Para que chorar tanto? Para que essa língua alta tanto? Para que essa irmã sai pulando? Deixa ela, gente. Entendeu? Segura a bichinha para não se machucar e não machucar ninguém e deixa ela lá, dentro daquela... É aquilo que ela está recebendo, entendeu? É aquilo... eu não tenho problema nenhum. Eu sou um escândalo quando a graça de Deus vem sobre mim. Eu sou escândalo. Vocês não me reconhecem, entendeu? Eu sou um escândalo. Eu sou assim, entendeu? Mas tem gente que recebe tanto quanto eu calado. Mas eu não, eu me expresso, entendeu? Eu choro. Eu lembro que uma vez eu fui para um congresso que eu tive que sair carregada, entendeu? Alguém já aconteceu isso? Saí carregada, entendeu? Luzia Helena, essa irmã aqui que está pregando para você, nesse tom de voz aqui. Vira um escândalo. Quando eu quero. Por que você fala? Quando eu quero extravasar, é problema meu. Pode ser dentro da minha casa, pode ser dentro da igreja, é problema meu. Deixa quem quiser pular, para de ficar apontando os outros, entendeu? Se você gosta de uma igreja tradicional, vá para uma igreja tradicional. Mas você está dentro da igreja... E mesmo lá os tradicionais, eu vou te falar, viu? Eu fiz escola em uma presbiteriana tradicional, só que quando nós nos reuníamos com eles para orar, eles falavam em língua, caía, dava terra, fazia tudo como a gente.
entendeu? Mas não fazia lá na frente para não criar escândalo. Então, muitas vezes a gente está querendo colocar o Espírito de Deus dentro de uma caixinha, de como deve vai ser. Você sabe de nada, minha filha. Você quer saber mais do que o Espírito Santo? Você quer ditar para as pessoas como é que o Espírito Santo vai se manifestar na vida das pessoas? Isso é besteira, para não falar ignorância, entendeu? Porque como é que a gente vai ditar para o Espírito Santo de Deus onde é que ele vai? A apóstola auxiliadora conta uma vez que ela chamou a irmã, a manifestação da irmã de uma palhaçada e Deus repreendeu ela na hora. Eu fico calada, o que eu não entendo, eu calo a minha boca, entendeu? Eu fico calada, eu não saio falando, não, porque eu tenho temor de entristecer e ferir o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado com o que você anda falando, entendeu? Agora, se alguém vem me dizer que está na unção porque recebeu o chá que bebeu da cruz, aí eu repreendo, porque eu digo, isso aí é espírito de Jezabel, é mentira, entendeu? É profanação. Mas o resto de manifestação, você não pode dizer como vai ser, tá? O terceiro é como o rosto do homem. Gente, olha, dentro da igreja tem aquelas pessoas que elas são os projetistas. O rosto do homem é com papel. Olha, pastor, aqui, olha, geralmente é o tesoureiro que tem essa unção. Aí sabe qual é a fama do tesoureiro? Esse homem não é espiritual. Essa mulher não tem fé. Ela não está vendo que Deus está... E não é nada disso, ele está só dizendo, ó, eu respeito, eu entendo. Agora, vamos planejar? Tá? Vamos sentar aqui e botar na planilha, então você aí que é tesoureira, não fique com problema, você não é incrédula, não. Você só recebeu unção para organizar as coisas dentro do reino, entendeu? E se não for você, vai virar uma bagunça, porque nós, pastores, nós gostamos de fazer tudo de vez, entendeu? A gente precisa de um tesoureiro. Agora, não seja incrédulo e querer controlar o que Deus está fazendo, não. É você ter unção para exercer aquele. E Deus vai lhe dar autoridade, vai lhe dar projeto para que você possa fazer a coisa certa. E o quarto parecia uma águia voando. Aqui é os intercessores. Não aparece. Gente, a águia é aquela unção assim. Você já viu a irmã? Só ali, quietinha. De vez em quando a águia dá aquele grito. De vez em quando. Raro. Mas não quer dizer que ela não enfrente tempestade. Não quer dizer que ela não está voando acima. Não quer dizer que ele não está nos lugares altos. Então, respeite a unção que Deus deu para a igreja. E o interessante é que cada um andava para um lado, indo para a mesma direção. Isso aí, só tem uma palavra para descrever isso: unidade. Tá? Que é a beleza da diversidade. Você sabe que essa frase é minha, tá? Então, quando você copiar lá, você bota pastora Luzia. Unidade é a beleza da diversidade. Eu não sou igual a pastora Grace, eu não sou igual a Rose. Cada um de nós tem uma unção e Deus vai trabalhar dentro dessa unção. Eu posso pegar esse papel aqui, dar para a Grace e ela vai pregar do jeito dela, entendeu? E isso não vai invalidar em nada a palavra. Cada um respeite a unção que Deus colocou sobre a vida das pessoas. Respeite até a unção que está sobre a vida dos seus filhos. Cristianismo não é um pacote onde a gente bota tudo e acabou. Não, a gente tem que aprender. Na hora que eu aprender a respeitar a unção que está sobre a igreja, o modo que ela trabalha, tem coisa que ela vai fazer que vai dar certo. Tem a mesma coisa que eu vou fazer e não vai dar certo. Entendeu? Então, não é cada um no seu quadrado, não, é cada um na sua unção, tá? E depois ele começa com a doxologia, ó que palavra importante. Estou parecendo até o pastor, como é, Grace, o nome dele lá? Denilson. Denilson Lima. Denilson, a doxologia. Olha que palavra importante. Eles fazem uma doxologia. O que é doxologia? É você chegar, é a mesma coisa que você chegar e começar a dar palavras de adoração. E é importante aqui ressaltar
que esses 4 seres e todos que estão ali vivem simplesmente para adorar a Deus. E no cântico ele declara, Deus é santo. E eu achei isso aqui muito lindo, isso também eu ouvi hoje em uma palavra, deixa eu ver como foi que eu botei aqui, que eu quero passar isso para vocês aqui, gente, porque foi tanta coisa que dava uns 4 sermão. Olha, aqui você vai ouvir ele dizendo assim, que Deus é santo, santo, santo. Primeira vez fala assim, santo, depois olha que louvor maravilhoso, santo. Depois, santo, santo. Depois, santo, santo, santo. Eita, que eu vou estar lá nesse coral. Imagine, isso chama doxologia do céu. Santo é uma definição. Um diz, Deus é santo. Aí o outro enfatiza, Deus é santo, santo. Aí o outro coloca em um grau superlativo. Deus é santo, santo, santo. Então, 3 vezes Deus é santo, santo, santo. Gente, eu vou te falar uma coisa. Se você entrar dentro de um quarto sozinho, experimente isso. Não faça isso no ônibus, não, que você vai pagar um King Kong. Nem vai ser um mico, vai ser um King Kong. Comece a falar assim, Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Olhe, eu não dou 10 minutos para você estar falando em línguas. Eu não dou 10 minutos para a glória de Deus tomar dentro da sua vida. Glória de Deus. O problema é que hoje nós chegamos diante de Deus e a gente só pede. A gente não faz doxologia, a gente não adora a Deus, a gente só pede, me dê, me dê, me dê, me dê e me dê. É só o que a gente saber fazer diante do trono. Experimente trocar isso, experimente fazer de outro jeito. Experimente comer. Olha, se você dizer, tem gente que diz assim, eu não sei orar. Experimente só dizer Deus é santo. Fica lá só dizendo Deus é santo. Fica lá só falando santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não tem como você permanecer de pé. Sabe por que a gente fica de pé na vida? E pé é espírito de pavão, que só quer se amostrar. Você está entendendo? Que é o mesmo espírito que Lúcifer, que estava sobre Lúcifer. Mas todo mundo que chega diante de Deus e que começa a exaltar a santidade de Deus, aquilo que Deus é, meu Jesus Cristo, não tem como ficar de pé. É por isso que os anciões eles vão e depositam. É por isso que a igreja se dobra diante de Deus. Na hora que você começar a calar sua imagem, na hora que você começar a exaltar a Deus, adorar a Deus, falar da beleza, da santidade de Deus, não tem como você não se prostrar. E sabe quando eles se prostram e que eles colocam a coroa, sabe o que é isso aqui? Eles estão devolvendo a glória que Deus deu para ele. Nós temos que aprender a devolver a glória para Deus. Devolva a Deus quando você cantar bem, devolva a Deus quando você pregar bem, devolva a Deus quando o seu grupo crescer, devolva a Deus quando sua igreja aumentar, devolva a glória para Deus, a glória devida ao Senhor. Na hora que você estiver diante de Deus, não tem como você não devolver tudo aquilo que Ele está te dando. Nós devolvemos, nós caímos. Irmãos, eu me pego aqui, eu fico olhando no meio dessa pandemia, o quanto Deus cuidou de mim, o quanto Deus cuidou da minha vida, o quanto Deus foi bom para comigo. Então, o que é que eu faço? Estou lavando o prato, estou dando glória a Deus. Estou dormindo, não sei se vocês já se pegaram assim, de você acordar falando em língua, por quê? Porque você estava na dimensão da glória de Deus. Vai deitar ouvindo coisas que vêm da parte de Deus. Nós precisamos voltar para as coisas de Deus. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, não tem como a gente ficar de pé. Nós vamos nos prostrar como Ele, tá? O livro de Apocalipse está cheio de cântico de adoração e de exaltação. Ó, é 4:8, 5:9, 7:12, 11:15, 12:10, 15:3, 16, 18, 19, 20...
Todos os livros, todos os capítulos de Apocalipse têm uma doxologia ao Senhor. Todos terminam com louvor e adoração a Deus. E aqui é santo, 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 santo. É a descrição daquilo que Deus é. Outra coisa que João vê aqui, que ele passa para a gente, é que Deus é todo poder. O que é que eles estavam cantando? Qual é o hino da doxologia de Cristo? Todo poder pertence a Deus. Deus é todo poderoso. Os anjos clamam, os anciãos clamam, a igreja clama. E se você quiser estar na presença de Deus, você clama a onipotência de Deus. Deus é todo poderoso. Deus é maior que o Covid. Deus é maior que as minhas perdas. Deus é maior, Ele é todo poderoso. Deus é poderoso para me tirar da depressão. Deus é poderoso para salvar os meus filhos. Deus é poderoso. Agora você fica servindo a esse Deus fraquinho, a esse Deus que está condicionado ao seu pensamento, a esse Deus que só faz dentro do contexto que você acha que ele vai fazer. Ele não, ele é todo poderoso. O céu, diante de Deus, você proclama, ele é todo poderoso. Outra coisa que João proclama aqui é a eternidade de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Impérios passaram, reis passaram, principados passaram, mundo está passando, mas Deus de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus e Ele é Deus. Que o diabo quer, Ele é Deus. Que o inferno queira, ele é Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele continua sendo Deus. Oh, Deus glória, aleluia, Jesus. E é por isso que os anciões dão glória. É por isso que nós nos levantamos, porque o céu é lugar de celebrar quem é Deus. O céu é lugar de louvor, o céu é lugar de glorificação. Só vai para o céu quem adora, só vai para o céu que louva. Se você vive com essas coisas, dizer, não gosto desse negócio de adoração, caia fora desse princípio, porque no céu vai ser a adoração, louvor, glorificação, vai ser repetição mesmo, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E acabou. Né? Acabou, ele é poderoso, ele é santo, ele é eterno, ele é Deus, ele está acima de todas as coisas e ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele está sentado no controle, ele comanda todas as coisas, nada saiu do controle de Deus, porque ele é poderoso. Entenda isso, seja apoderado. Deixa o Espírito de Deus, tem gente falando de empoderamento, e eu estou falando para você de apoderamento. O que é apoderamento? É quando eu me apodero da palavra de Deus, do que está escrito por Deus, daquilo que Deus falou para mim. É isso que é ser apoderada. Nós não precisamos ser mulheres empoderadas, nós precisamos ser mulheres apoderadas. Homens e mulheres apoderados. O Espírito do Senhor se apoderou de Maria. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Isaías, de Ezequiel. Se apodera, deixa o Espírito Santo se apoderar da sua vida. Deixa ele entrar e se apoderar de você. Deus é poderoso e nós temos poder, porque ele diz, eu dou poder para você esmagar Satanás, para você andar em lugares altos, para você vencer a doença. Eu já venci, vocês são mais que vencedores. Poder de Deus. É isso que Deus tem para nós. Aí a gente fica vivendo esse cristianismo xoxo, murcho, entendeu? Esse cristianismo sem poder de Deus. Entendeu? Aí a gente vive à margem daquilo que Deus. Se levante, se apodere daquilo que Jesus conquistou na cruz. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. E eu fiquei perguntando por quê? Por que mais que vencedores? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já venceu, já fez tudinho. E agora, sabe o que é que acontece? Ele está dando direito ainda a gente vencer. Não basta ele sentir o gosto da vitória. Ele quer que eu e você sinta esse gosto da vitória. Entendeu? Então, saia desse cristianismo sem poder de Deus, saia de ficar buscando empoderamento e passe a querer o apoderamento. Digo, o Espírito de Deus se apodere da minha vida, porque na hora que você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ficar insuportável, porque você vai conquistar, as pessoas vão dizer que você está metida, que você endoideceu, você vai ficar insuportável, cheia do poder de Deus na sua vida, entendeu?
que é que a gente aprende aqui? Porque agora me deu vontade de pregar. Não prega, deixa Deus te usar. Não posso. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui o comportamento para nós termos acesso à sala de Deus. Tem que ter um protocolo, você tem que ser chamada, convite. João foi convidado, e o Senhor já fez esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá? Outra coisa, tem um convite, e se a gente fosse falar do protocolo das cortes celestes, de como você chega diante do trono de Deus para pegar as suas causas. Tá? Quando Deus chama, as portas se abrem para você. Você tem que passar pela porta, mas a porta está aberta para você. E isso fala, sabe de quê? Quando eu vejo esse poderio do trono de Deus, eu me lembro que é o céu que governa a terra e não a terra que governa o céu. Não esqueça disso. O céu governa a terra, não é a terra que está governando o céu. Tá? E só vai entrar na sala do trono de Deus aqueles que estiverem em espírito. João disse, ele me levou em espírito. Você não vai receber nenhuma revelação, você não vai receber nenhuma presença, você não vai poder cantar o cântico da doxia lá, do Cristo, diante do Cristo, na carne. Essa visão aqui, essa entrada, não é para carnais, é somente para os espirituais, somente para aqueles que recebem pela fé, somente para aqueles que olham com fé, é esses que vão poder entrar nessa sala e contemplar, porque a Bíblia diz que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, é isso que Deus preparou para mim, para você. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, e abençoe a sua vida. Graças a Deus. Louvamos Jesus por mais uma tarde, por mais uma noite para vocês aí na Inglaterra, para a gente aqui no Brasil por mais uma tarde, e outro país que eu não sei, o país das irmãs que estão aí, mas eu compartilhei no grupo das pedras, eu só queria compartilhar algo que às vezes nós temos, eu creio que a pastora Luzia muito nisso também, a gente está sempre buscando servir e falar aquilo que Deus manda, não aquilo que a gente quer. Eu compartilhei no grupo, quando a senhora começou a falar, aquilo que eu tinha preparado para o dia de hoje. E era exatamente a forma de como Deus vai confirmando, passo a passo. E isso é muito lindo, porque essa semana, a semana toda que passou, conversamos muito entre as meninas no grupo que nós fomos de uma forma de que Deus é um Deus de castigo, não faz isso, Deus vai te castigar, não faz isso porque Deus não gosta, não faz isso porque Deus vai te colocar de castigo, e, enfim, a gente cresceu aprendendo isso, aprendendo que o Apocalipse é um livro amedrontador, e não é. Nós precisamos almejar Apocalipse. Nós precisamos almejar que ele volte. Nós precisamos almejar que todas as coisas aconteçam. Então, o crente ele não pode ter medo do livro de Apocalipse, pelo contrário, e também aprendemos que há uma promessa para aquele que lê e se aplica ao livro de Apocalipse. Então, do que devemos temer? É um livro lindo, e a pastora Luzia trouxe hoje a memória que é algo que nós copiamos o livro de Apocalipse em janeiro, e todo o capítulo se termina com um louvor. Então, é um louvor de adoração, e isso é muito lindo. Então, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos gastando o precioso tempo que o Senhor nos deu para falar dele, para aprender dele, para sermos testemunha da palavra dele. Nós vamos fechar essa tarde aqui, então, agradecendo ao Senhor. Vera, ora agradecendo por essa tarde. Amém. Oremos, amadas. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Eis-nos aqui, Senhor, obrigado por todo esse maná do céu, Senhor, por ministrar fortemente o nosso coração, por nos aquebrantar com a Tua palavra, por tirar todo o impedimento, toda mentira, toda seta do inimigo que por terra hoje eu profetizo em nome de Jesus na minha vida, na vida de todas que estão aqui, Senhor. Te agradeço pela vida da pastora Grace, te agradeço pela pastora Luzia, te agradeço por cada vida que tirou esse momento, Senhor. Como a nossa pastora falou, ó Deus, nós disponibilizamos o nosso tempo para Ti e nada em vão, Senhor. Eu creio que nós estamos a ser, Senhor, preparadas, Pai, para o grande dia, Pai, porque nós somos privilegiadas, Pai, por ser escolhidas, por termos esse momento com o Senhor, Pai,
Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento em união. O Senhor falou unidade, nos ajuda a andar em união, Senhor. Nos ajuda a carregar, Senhor, aquilo que o Senhor nos concedeu, papai, respeitando, amando umas às outras, Pai, ajudando umas às outras, Senhor, porque unidas nós somos mais fortes, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor já vem falando conosco há muito tempo e hoje nós recebemos no poder do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Guarda cada vida aqui, Senhor. Entregamos o deitar, o levantar e o resto da semana nas mãos do Senhor, porque o Senhor é nosso provedor e o nosso Senhor, porque o Senhor é que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor, e por isso agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração. Até a segunda, em nome de Jesus. Deus em nome de Jesus. Tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro.